Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Vamos continuar estudando o tópico sobre os seres vivos, na unidade 4 da apostila de estudo de vocês. E hoje, qual que é o objetivo? Hoje nós vamos estudar o filo Molusca dentro do reino animal, que é o grupo, né, que nós estamos, então, estudando, tá? A abordagem do estudo tem na apostila de vocês, da página 50 a 51, então hoje a gente vai aprender sobre o filo Molusca, né? Tem bastante informações interessantes sobre esse grupo, algumas informações diferentes daqueles grupos que nós já estudamos nas aulas anteriores. Esse slide aqui mostra imagens de vários animais dentro do filo Molusca, né? Então uma diversidade muito grande de animais, né, dentro desse grupo. Então nós temos lesma, ostra, polvo, mexilhão, caramujo, caracol, tem também a lula, né, que é bastante conhecido. Então são vários animais, né, que pertencem a esse filo, que é o filo Molusca, tá? Então a gente vai aprender algumas características super importantes desse grupo. Então, começando aqui, né, a gente sabe que eles são animais de corpo mole. Alguns animais possuem concha, né, e a gente vai entender, né, por que a importância dessa concha, como que essa concha é formada, tá? Então, são animais invertebrados, porque nós continuamos a estudar os animais invertebrados. De corpo mole, com presença de concha. Alguns animais têm concha interna, como as lulas, que são super conhecidas, né? E alguns animais têm conchas externas, como os caramujos, né? Que nós conhecemos, os caracóis, né? Que são animais, alguns são terrestres, alguns são aquáticos, e então eles possuem a concha, tá? Esses animais, eles habitam em diferentes ambientes. Nós vamos aprender sobre eles, que alguns habitam águas marinhas, outros são ducícolas e outros são terrestres, gostam de ambientes úmidos, certo? Conforme a sua característica, né, organização do seu corpo, esses daqui são animais que também têm simetria bilateral. Eles são animais triblásticos, como a gente já aprendeu, né, em outros animais, como nos anelídeos, como nos nematodas. E esses animais aqui, eles são triblásticos celumados, então eles possuem cavidades, né? E eles não são segmentados, né, como alguns animais que a gente aprendeu, né, as minhocas, no caso, são segmentadas. Esse grupo aqui já não é segmentado. Eles têm aparelho digestivo completo, com presença de ânus, de boca. A gente vai entender como que funciona o aparelho digestivo desses animais. O sistema nervoso é tipo ganglionar. Então, agora a gente pode falar que é um sistema nervoso central. Então, é o primeiro grupo que a gente diz que eles têm um sistema nervoso central, como o nosso, né? E a gente vai ver um pouquinho da característica desse sistema nervoso do grupo do Molusca. A respiração deles pode ser de três tipos: cutânea, branquial e pulmonar. Então, a gente vai separar depois quem são os animais, né, que têm cada tipo de respiração, certo? E é importante também a gente frisar que eles são animais que realizam reprodução sexuada. Então, a gente está falando agora de um grupo que só faz reprodução sexuada, diferente do outro grupo que nós estudamos, né, que faziam reprodução assexuada. Começamos a falar um pouquinho sobre o habitat deles, né? Então, a gente tem aqui imagem de alguns, né, animais que pertencem a algumas classes que nós vamos aprender depois. Como a gente aprendeu a importância da classificação dos animais, então a gente vai entender que cada um tem a sua classe e quais são as características, né, que coloca ele dentro de cada classe, né, de cada grupo de animais. Então, no habitat, né, como eu mencionei, alguns vão ser marinhos, alguns vão ser ducícolas e alguns vão ser terrestres, tá? Então, a gente dá uma pincelada aqui falando um pouquinho sobre cada grupo, cada classe. Então, por exemplo, todas as classes que nós vamos aprender, todas são marinhas, tem alguma espécie ali que é marinha, tá? Nos ducícolas, apenas gastrópodes e bivalves, tá? Gastrópodes são os caracóis e bivalves são, por exemplo, as ostras. E os terrestres, apenas os gastrópodes, né, que são os caracóis. Então, esse é o habitat desses organismos. Com relação à característica, né, a gente começa a falar um pouquinho da organização corporal desse animal. Então, a gente sabe que eles possuem concha, né, essa concha ela é feita de calcário, e em outro slide eu mostro como que é produzida essa concha.
Eles têm uma variação muito grande no tamanho deles. Alguns animais podem ser de 1 milímetro e outros podem chegar a 20 metros, como a lula gigante, como tem nessa foto aqui. E aqui nessa foto a gente tem um caramujo, né, bem pequeno, né, de mais ou menos 1 milímetro de tamanho. Tá? Então, a variação no tamanho deles é bastante diversa. Tá? Tem lula, essa aqui é uma imagem de uma lula de 20 metros, mas tem lula que tem mais de 20 metros. É importante a gente aprender que esse grupo de filomolusca, eles têm uma divisão corporal, né, bem básica, assim, né, para vocês estarem aprendendo e definir melhor a organização do corpo dele. Então, a gente diz que eles é composto por cabeça, né, por massa visceral e pé. Então, a organização corporal dele é assim: cabeça, massa visceral e pé. Tá? Então, esse aqui é um esqueminha, tá, de um caracol. E se perguntarem como que é dividido o corpo, né, de um molusco, então é dessa forma. Alguns vai ter um pé um pouquinho mais definido, né, devido à sua necessidade de usar mais. A massa visceral também, outros a cabeça, tá? Então eles são divididos em 3 partes: cabeça, massa visceral. Quando a gente fala de massa visceral, a gente lembra bastante do gastrópodes, né, dos caracóis, certo? Porque é nessa região da massa visceral onde ficam os órgãos desse animal. O pé muscular, né, desses animais, a gente vai lembrar bastante dos bivalves, porque eles deixam um pouquinho os pés para fora ali, né, nas conchas, para eles poderem se locomover, para eles poderem se fixar melhor, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura geral da organização do corpo de um molusco. Então nós temos aqui, por exemplo, uma estrutura que chama rádula. Lá no aparelho, quando a gente fala de aparelho digestivo, eu falo um pouquinho melhor dela. Mas a rádula é super importante para a alimentação desses animais, né? Nem todos têm, tá? Eles possuem tentáculos para poder dar um pouquinho de... eles têm nessa estrutura a localização, né? Então, aqui tem órgãos sensoriais para eles se localizarem conforme o ambiente que eles estão. Tem estômago, tem intestino, então além de boca e ânus no aparelho digestivo, eles também têm intestino e estômago. E outras estruturas super importantes, né? A gente tem a cavidade do manto. Depois eu vou explicar para vocês o que é importante na cavidade do manto. E aqui quando a gente fala da concha, né? Para aqueles animais que possuem concha, a gente tem abaixo da concha ali, né, uma camada de células. E essa camada de célula vai produzir ali, secretar ali para que seja produzida a concha, né, nesses animais, tá? Então, só para a gente dar uma resumida, na região da cabeça são concentrados os órgãos sensoriais, como eu comentei com vocês, ali vão ficar também os tentáculos, né? O saco visceral, ele é uma bolsa, né, que vai revestir toda aquela região ali, onde a gente viu que tem o manto, né, próximo do manto. E é importante aqui porque ele envolve todos os órgãos internos, tá? Por isso, então, que a gente vê a importância desse animal, né, ser celomado, tá? Então, possui ali cavidades onde esses órgãos estão sendo protegidos, tá? Então, na região do saco visceral é onde fica os órgãos internos, as vísceras desse animal. O saco visceral, ele pode ser chamado de manto, né? Ou ele pode ser chamado de pálio. Ele é composto por uma dobra de epiderme, que é responsável pelo desenvolvimento da concha. A concha, ela é formada por calcário, tá? Então, ela é produzida através do manto, né, que tem ali abaixo da concha. Essa concha, ela vai ajudar a proteger, sustentar, ela vai ajudar toda a estrutura corporal desse animal, como ele tem um corpo mole, ela reveste ali e está protegendo, né, os órgãos, os tecidos desse animal. O pé é constituído por uma estrutura musculosa, serve para andar, para escavar, para fixar em objetos submersos, né? Então, o pé desses animais tem essa função aqui, tá? A cavidade do manto, quando eu comentei com vocês aqui, cavidade do manto, ela é super importante, porque é nessa região da cavidade do manto que a gente também pode chamar de cavidade palial,
que encontra-se o ânus e os poros excretores, e brânquias também, né, naqueles que têm brânquias, que é uma das formas para eles respirarem. Nessa região aqui fica essas estruturas super importantes, né, para a liberação de excretas, de dejetos, né, desse grupo de animais, tá? Essa imagem que ilustra o caracol, que é um dos molluscos terrestres. Aqui tem a organização do corpo de um caracol, tá? Então, como a gente já aprendeu, como que é dividido o corpo, né? Cabeça, pés e massa visceral, tá? Então, se perguntarem para você, você pode dizer dessa forma, tá? Bem resumida, a divisão do corpo desses grupos de animais, certo? A pele deles produz uma secreção viscosa, e nós vamos falar disso também. E aqui a gente tem toda a anatomia interna de um caracol, né? Então a gente pode ver aqui, ó, o cérebro dele, né? O gânglio, na verdade, central, tá? E ele é distribuído ao longo do corpo dele pela região ventral, tá? A gente viu que nos outros animais tinha uma difusão do sistema nervoso ao longo do corpo, né? Mas aqui a gente vê que é na região ventral, tá? Então a gente vê aqui que o animal tem pulmão, porque se trata de um animal terrestre, tá? Estruturas do aparelho reprodutor, como as gônadas aqui, o coração. Então, a gente vai também ver outras imagens que mostram um pouquinho melhor as estruturas externas também. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a glândula salivar, tem o papo, tá? Então, resumindo, esse aqui é o slide que demonstra toda a estrutura corporal de um caracol, tá? Mas depois a gente vai mencionar de novo, né, sobre esse grupo. Falando um pouquinho das características dos sistemas desses grupo aqui do filo molusca, vamos falar um pouquinho então sobre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Então, quando a gente falar do sistema circulatório dentro desse grupo, a gente sabe que um grupo ele vai ter circulação, o sistema circulatório dele é fechado, e o outro grupo, o sistema circulatório é aberto, tá? Então, como explicar isso? Quando a gente fala de sistema circulatório fechado como o nosso, né, de humanos, esse grupo aqui tem animais da classe cefalópodes, tá? Que é composto por lulas, por polvos. Então, eles têm vaso sanguíneo, eles têm capilares, têm coração, tá? Então, ocorre por meio dos vasos capilares, né, a circulação de sangue, né, por meio do corpo do animal. E quando a gente fala de uma circulação aberta, do tipo lacunar, é porque ela é feita por hemolinfa, né, que é um líquido transparente, que também transporta nutrientes para o corpo do organismo, e ela é do tipo lacunar porque cai em cavidades, tá? Então essa é a diferença. E quais são os animais, né, que têm circulação aberta? Os outros, todos os outros que não sejam cefalópodes, tá? Os bivalves, os gastrópodes, tá? Possuem então esse tipo de circulação. Então, quando a gente fala de circulação, a gente, né, vai lembrar que ele tem um coração, tá? E nesse coração aqui ocorre uma ramificação de vasos também, que vai ocorrer uma difusão, né, de hemolinfa por meio desses vasos, que vai cair, então, em cavidades, tá? Diferente daqueles que têm os capilares, os vasos, onde realmente ocorre uma circulação nos vasos, nos capilares, por todo o corpo dos animais. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente sabe que eles têm três tipos, né, três formas de respiração, tá? Dependendo do habitat que eles vivem. Então, ela pode ser cutânea, né? Então, a gente pode dizer que todos os animais fazem respiração cutânea, que é pelo tegumento, né, pela pele do animal. Pulmonar, né? Então, a gente fala de pulmonar para os gastrópodes, aqueles que vivem em ambiente terrestre, né? E do tipo branquial, aqueles que vivem, a maioria dos animais que vivem em ambientes aquáticos, tá? Então, a gente observa aqui que são animais que possuem pulmão, né? E por meio do pulmão ocorre ali as trocas gasosas. E eles também têm poros respiratórios, né? Por onde faz ali a respiração cutânea. Um exemplo que eu coloquei aqui é do caramujo bionfalária. Ele tem dois tipos de respiração, né? Cutâneo e pulmonar, né? Pela pele ele respira e pelo pulmão. Esse caramujo aqui, nós já falamos sobre ele, né? Lá quando a gente falou sobre aqueles vermes, né? Schistosoma mansoni, né?
dentro dos plateumintos, né? Então, o ciclo do Schistosoma mansoni, uma fase do ciclo, né, de evolução do ciclo dele, passa pelo caramujo, né, infecta o caramujo, e o caramujo libera uma larva ciliada que vai penetrar na pele do hospedeiro, né? Então, nós falamos desse caramujo aqui. E agora a gente aprende um pouquinho sobre a biologia dele, a estrutura dele, né, e a importância que ele tem. Então, ele é um caramujo que possui concha, né, ele é univalve, né, apenas uma concha, e ele habita em ambientes aquáticos, né, água doce, para ele poder se reproduzir. É por isso, então, que quando as formas evolutivas do Schistosoma mansoni penetram nele, ele está dentro da água. E aqui a gente fala um pouquinho da alimentação e do sistema digestório desse grupo, né? Como que é feita, né, a alimentação desse grupo. Então, os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus, lembrando que eles têm o estômago e também têm intestino, né? Então, o alimento ele vai ser conduzido pelo tubo digestivo, conforme cada maneira que tem de cada animal absorver, né, o alimento, né, adquirir o alimento. Então, esse alimento ele vai sofrer ação de enzimas, né? A partir daí, os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio de fluidos corporal, que pode ser distribuído pelo corpo por meio, então, de sangue, quando a gente fala de uma circulação, sistema circulatório fechado, né? E por meio de hemolímpicos, a gente falar de um sistema de circulação aberto. Os cefalópodes e gastrópodes apresentam a rádula, que eu comentei com vocês lá nos slides anteriores. Essa rádula é uma espécie de língua com dentes afiados, usada para raspar alimentos. Então, ela está aqui na região da boca, né, do animal, e aqui ela está ampliada, né? Então, ela parece dentes, né? E aqui na imagem ela aparece em forma mais escura, né, para destacar. Então, essa aqui é a estrutura que chama rádula, tá? Onde é encontrada? Nesse grupo aqui de animais, nessa classe aqui, né? Cefalópodes são as lulas, os polvos, gastrópodes são os caracóis, caramujo, né? Então, exceto os bivalves, porque eles são filtradores, né? Eles não alimentam dessa forma, eles são filtradores. E o sistema excretor? Aqui já tem uma particularidade, porque esse grupo aqui é um pouco diferente daqueles que nós aprendemos, como, por exemplo, os anelídeos. Lá a gente falou de um sistema excretor que chamava protonefrídeo. Agora a gente vai falar de um sistema excretor que chama metanefrídeo. Por quê? Porque o celoma, a cavidade celoma, ela reveste, né, o metanefrídeo. E esse metanefrídeo, né, que são os rins, né, dos animais, eles fazem a filtração dos líquidos corporais dos moluscos. E qual que é a explicação que a gente tem para isso aqui? Qual que é a relação do celoma, né, com os metanefrídeos? O metanefrídeo, ele se abre no celoma, né? Ele se abre para o celoma, através de estruturas que chamam nefrostomas, tá? Os nefrostomas que vai liberar ali, né, as excretas, aquele material que já foi retirado, né, que é excesso, né, que precisa ser filtrado, passando para os poros excretores, que vai ser liberado lá na cavidade do manto. Aqui, ó, cavidade do manto, onde a gente aprendeu. No mesmo lugar onde fica o ânus, tá? As brancas também ficam no mesmo lugar, cavidade do manto. Como se fosse esse buraco aqui, né, presente no animal. Então, aqui é liberado as excretas, passa aqui um poro, né, excretor para fora, e ali são liberadas as excretas. Lembrando que esses animais aqui, né, quando a gente fala de animais que são de ambientes aquáticos, eles vão liberar amônia, né, e os terrestres vão liberar ácido úrico, né, compostos nitrogenados, ácido úrico e amônia. E com relação ao sistema nervoso, já comentamos, né, também uma particularidade desse grupo. Ele tem um sistema nervoso central, né, ele é gânglio nervoso e a gente pode chamar ele de central. Fica na região dorsal, né, na cabeça, ali na região da cabeça, e a gente chama ele de central. Então, ele sempre vai estar, a ramificação dele vai estar da cabeça para a região ventral, né, do corpo desse animal. Né? Nos outros a gente viu que ocorria uma difusão ao longo do corpo. E aqui a gente vê que ela é, basicamente, quando a gente fala aqui desse grupo, né, ventral, tá?
levando sensibilidade, né? Vai ter ali uma relação com os órgãos sensoriais presente ali na cabeça, né? Então, os animais eles vão ter mais sensibilidade, como, por exemplo, o cheiro, visão, né? E esse aqui é uma representação de caracol, né? E esse aqui já de outros animais, né, aquáticos. Então, a gente vê aqui que é central e aí ocorre uma difusão, né, dos cordões nervosos, né, ao longo do corpo desse animal, tá? Há também diversas células sensoriais pelo corpo desses animais, como eu comentei com vocês, né, levando então uma maior sensibilidade para esses animais. Falando um pouquinho de reprodução, esses animais, né, o tipo de reprodução é exclusivamente assexuados. Vai existir animais dioicos, de sexo separado, e vai existir também animais monóicos, que são hermafroditas, né? Mas todos eles precisam trocar os seus gametas, né? Então a gente tem aqui como dioicos, a maioria desses grupos são dioicos, são de sexo separado, tá? Temos os gastrópodes que eles são hermafroditas, então, por exemplo, os caracóis são hermafroditas, mas eles precisam trocar, né, os seus gametas por causa da fecundação, que a gente chama de fecundação cruzada, né, para dar variabilidade genética para essa espécie. E a fecundação, ela pode ser interna nos gastrópodes e cefalópodes, e ela pode ser externa nos bivalves. O desenvolvimento pode ser direto e pode ser indireto. Indireto, quando a gente diz a presença de uma larva no ciclo desse grupo, no ciclo de vida desse grupo. Quando a gente fala de desenvolvimento direto, os grupos, né, gastrópodes e cefalópodes têm então essa forma de reprodução, tá? Direto. Quando a gente fala de indireto, a gente lembra dos bivalves, né, dos mexilhões, das ostras, que eles têm ali no seu ciclo, né, a presença de larva, tá? Então, aqui só para ilustrar um pouquinho, resumindo, a forma de reprodução dos bivalves, tá? Então, a gente sabe que eles são dioicos, né? A gente sabe que a fecundação é externa, ocorre um desenvolvimento indireto, porque tem uma fase de larva, tá? Vai liberar seus gametas diretamente na água, vai ocorrer a fecundação externa e o desenvolvimento do zigoto. Acaba em uma larva ciliada chamada trocófora, tá? Essa larva móvel. É uma larva muito pequena e ela vai evoluir para outra fase de larva que chama Feliger, onde ela já vai estar se diferenciando, né, no grupo com as características então de um bivalve, tá? E quando a gente fala de fecundação interna, os espermatozoides, eles são liberados dentro do corpo da fêmea, tá? E aí ocorre então a fecundação interna, né, para desenvolvimento, por exemplo, do ovo, né, e originar então o indivíduo. Nessa explicação, então, nós aprendemos sobre a biologia, sobre a morfologia, né, as estruturas principais do filo molusca. Na nossa próxima videoaula, a gente vai aprender sobre a classificação desse grupo, quais são as características que definem eles em cada classe. Então, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais, alunos!